Olá, boa noite. É um prazer, uma alegria poder estar aqui novamente no Projeto Débora, para estarmos refletindo juntas uma palavra vinda dos céus, onde o Senhor vai tocar os nossos corações, porque com certeza Ele já tocou no meu. Você está preparada para receber a bênção aí? Para o Senhor falar com o Senhor, para o Senhor falar com você e mover aí o teu coração? Vamos orar juntas? Querido Deus, nós abrimos o nosso coração neste momento, pedimos que toda a nossa atenção seja voltada aqui, para que o Senhor possa falar conosco. Venha, sente-se ao nosso lado, queremos sentir a tua presença. Em nome de Jesus. Amém. Hoje eu separei um tema, nós estamos estudando um livro, né? Um livro que fala das mulheres da Bíblia, e um tema muito gostoso, um tema muito bonito, que é Maria de Betânia, né? Uma mulher conhecida como Maria de Betânia. Ela foi uma figura muito importante lá no Novo Testamento. E ela aparece em várias passagens dos evangelhos, como a irmã de Marta e de Lázaro, e ela era também uma seguidora próxima de Jesus. Ela vivia em Betânia, era a cidade onde ela morava, localizada ali perto de Jerusalém. Então ela ficou conhecida como Maria de Betânia. O tema da preleção hoje que eu separei, que eu achei muito bonito, é oração que toca a adoração que toca o céu. E eu quero refletir com vocês os principais momentos, né, em que Maria de Betânia ela é mencionada na Bíblia. O primeiro texto base está lá em Lucas, capítulo 10, versículo 38 ao 42. E eu vou ler para vocês aqui. E esse primeiro tema eu separei como Maria e a intimidade com Jesus. Lucas 10, 38. Indo eles de caminho, entrou Jesus num povoado, e certa mulher, chamada Marta, hospedou-se na sua casa. Tinha ela uma irmã chamada Maria, e esta quedava-se assentada aos pés do Senhor, a ouvir-lhe os ensinamentos. Marta agitava-se de um lado para o outro, ocupada em muitos serviços. Então se aproximou de Jesus e disse: Senhor, não te importas que a minha irmã tenha deixado que eu fique a servir sozinha? Dera-lhe que ela venha me ajudar. E respondeu-lhe o Senhor: Marta, Marta, andas inquieta e te preocupas com muitas coisas. Entretanto, pouco é necessário, ou mesmo uma só coisa. Maria, pois, escolheu a boa parte, e esta não lhe será tirada. Esse texto é lindo, né? Quando eu leio assim, meu coração já fica arrebatado de alegria, ele se enche, porque eu viajo assim em várias partes, né? Assim, eu fico viajando nas palavras e aí eu fico vendo, né? É muito de nós assim chegar, né, e falar: "Caramba, eu tô fazendo as coisas sozinhas aqui, ninguém vai me ajudar", né? Eu fico imaginando: "Ah, eu faço tudo sempre sozinha, seja no trabalho, olha, eu dou ali o sangue, fulano tá lá e fica puxando o saco do chefe", e muitas vezes a gente vai indo dessa forma, né? E às vezes a gente se esquece que o Senhor está observando todas as coisas, né? Então aí a gente já tira uma primeira lição que não tem muito a ver com o texto, mas né, que eu faço aí para você. Olha, em todos os momentos o Senhor está observando a gente. E ali ele observou, né, que Maria estava ali aos pés dele. E ele fala: Olha, Marta, né? Você anda tão inquieta. E muitas vezes a gente anda tão inquieta. Às vezes, e ele fala: Olha que lindo. E te preocupas com muitas coisas. E a gente vive isso, né? Isso é a gente. E ele fala: Olha só, mais lindo ainda no versículo 42, que fala assim: Ó, pouco é necessário, ou mesmo uma coisa só, né? E a gente, se a gente parar, a gente consegue refletir aí, já dava para fechar a nossa devocional com isso. Olha, pouco é necessário. Às vezes a gente fica correndo atrás do vento de tantas coisas, né? E o Senhor fala: Olha, me busca, que você vai ver como você vai estar preenchida, né? Então, no mundo judaico, no século primeiro, sentar-se aos pés do mestre, né, era uma expressão comum para o relacionamento entre um discípulo e seu rabi. Isso era reservado, em geral, aos homens. As mulheres, elas raramente, elas estavam ali prestando atenção, ou então elas podiam estar participando de um estudo religioso formal, como naquele momento ali que Jesus estava falando. Então, Maria, ao se colocar aos pés de Jesus para aprender,
ela assume como se fosse um lugar de discípulo, né? Então você imagina, não era muito comum, né? E aí quando a gente pega o contexto da história, a gente consegue refletir. Realmente, né? Às vezes chega alguém em casa, outro dia chegou um capelão aqui em casa do exército, e aí o que aconteceu? O meu marido, meu filho ficou ali e eu rápido corri para a cozinha para pegar as coisas, para servir uma água, trouxe bala, trouxe um chocolate, sabe? Ficamos ali. Então é interessante você falar, tem a ver isso, né? Porque principalmente a figura masculina, né? A gente se tira um pouco do ambiente e a gente quer ali estar servindo, né? Mas depois eu até sentei para ouvir o capelão porque tinha coisas importantes para ele falar. Então é nesse sentido, acho que Maria ela olhou e ela falou: Nossa, eu vou aproveitar, né? Tem tudo a ver eu estar aqui ouvindo. Então, Maria, ela, quando ela se colocou ali aos pés de Jesus para aprender, ela assume esse lugar como se fosse de um discípulo, né, que é algo radical para uma mulher naquela sociedade. Mas o interessante é que Jesus, né, acho que se fosse as outras pessoas que viessem, ou então que Marta tivesse falado, olha, fulano, né, sei lá, um líder, ó, tira minha irmã aí e tal, né? Talvez ele tivesse tirado. Mas Jesus, ele permitiu que ela tivesse essa atitude. E além do mais, ele a elogiou, né? E a gente conhece um Jesus que ele está sempre quebrando a norma cultural, né? Ele afirma o valor espiritual e o valor intelectual da mulher. Eu aprendo muito com essa quebra, né? Que a gente escuta sempre falar, Jesus quebra os protocolos. Eu aprendo muito. Isso faz com que eu possa olhar para mim e falar, eu posso ser eu. Né? Lógico, com os devidos cuidados, mas eu posso ser eu posso falar abertamente, e isso é muito gostoso, né? Isso acalenta o meu coração. E é o mesmo para você, né? Você pode ser você, você consegue ser essa mulher alegre, feliz, dentro, fora da sua casa, né? Às vezes a gente fica assim também cheio de protocolos, cheio de medo, cheio das coisas. E Jesus ele vem e ele quebra mais um aí que a gente sabe de tantos, né? Então assim, as mulheres como Martas elas estavam ali mais preocupadas com os afazeres domésticos e a hospitalidade. Então, especialmente no caso quando tinha uma visita, e igual até o exemplo que eu dei aqui, né? Então, a hospitalidade, ela era uma obrigação social, sagrada no mundo antigo. Então, Marta, ela estava fazendo exatamente o que a sociedade, o que a cultura daquela época pregava, ditava a respeito de uma boa anfitriã. E quando Jesus ele diz, né, que ela parou e ela escolheu a melhor parte, ele não está desprezando ali o serviço da Marta. Ele não está falando, olha, você que está aí cuidando do lar não é nada importante. Vai sentar e viver estudando a palavra de Deus. Não é isso que ele está falando. Ele está redefinindo aí as prioridades espirituais, né? Porque às vezes a gente se dedica tanto. Confesso que às vezes, para mim, às vezes eu me dedico tanto com tanta coisa, e aí quando eu vou sentar para estudar a palavra de Deus, principalmente no final do dia, eu estou estudando e abrindo a boca, né? Então eu preciso me disciplinar, e eu tenho isso como uma conduta que eu vou criando, para eu sempre estar lendo a palavra do Senhor de manhã. Eu gosto de ler de manhã, e eu lembro que logo quando eu me converti, tinha uma esposa de um pastor que ela falava que a palavra de Deus a gente lê de manhã e a gente rumina ela durante o dia inteiro, né? E ficou muito vivo essa palavra, e é exatamente isso que eu tento fazer. Então, eu estudo de manhã para eu ficar com aquela palavra ali falando, e eu vou conversando. Às vezes eu estou fazendo as coisas, eu vou falando, Senhor, o que o Senhor tem para falar comigo? O que o Senhor tem, né? Então, assim, exatamente, né? O Senhor, quando ele fala, ele não vira, ele não fala assim, olha, isso não é importante. A gente tem que parar e ver as prioridades espirituais, né? Ouvir a palavra de Deus é mais essencial do que um outro dever social. Então, eu preciso tomar cuidado, porque se eu, né, deixo para a noite, eu não consigo tirar ali o sumo daquilo que o Senhor quer para mim, né? E os rabinos daquela época, eles raramente ensinavam mulheres. Eles achavam que ensinar a mulher era perda de tempo. Né, os mestres judeus, eles falavam, imagina, ninguém, né, para sentar e estudar, ensinar a Torá para uma mulher. E Jesus ele vem e ele valida, né, o desejo da mulher de aprender sobre Jesus. Então isso foi um ato revolucionário.
né? Maria, olha só, ela se torna um símbolo de que o reino de Deus é acessível para todos, sem distinção de gênero, sem distinção de função, de status financeiros, status de intelectual, né? E hoje é muito interessante, eu bato de novo na tecla, né, do feminismo que vem aí assolando a nossa alma e desde 1940 e tanto que o feminismo nasceu, né? E aí a gente precisa tomar muito cuidado, porque as mulheres elas querem se igualar, elas querem ser a mesma coisa, né? Estar ali no mesmo patamar que os homens. E não adianta, a gente nunca vai estar, porque o homem ele tem uma natureza diferente, a sua criação, a força, tem várias coisas diferentes, né? Intelectualmente diferente, mas lógico, a mulher ela consegue fazer as mesmas coisas, né? Intelectuais que o homem numa empresa, né? Lógico, o homem tem as diferenças, ele é muito mais prático, ele é muito mais racional, né? Mas, enfim, o que eu tenho para dizer aqui, sem entrar, né, no feminismo e na feminilidade, que eu falo sempre, que é sempre uma diferença sobre isso, então eu fico na feminilidade, mas Jesus, ele não fazia essa distinção. Ele ali, ele validava a figura feminina, ele validava a mulher, ele validava o desejo dela de aprender. Ele não parou simplesmente e falou, olha, vai lá, realmente, olha, tá vendo, ela tá ali sozinha. Você, né, tá aí na folga, tá sendo o braço curto, Dona Maria, vai lá. Então ele não falou assim, né? Então aí vem uma reflexão para mim e para você, em meio à correria da sua vida. Você tem parado para simplesmente estar com Jesus, para ouvir a sua voz e descansar no seu amor? Ou você às vezes está aí na sua correria, eu escuto, vou escutando um devocional, daí eu escuto no meio da tarde, nossa, mas eu já fiz tanta coisa. Você tem priorizado o fazer ou o estar com Jesus? O que que hoje é mais importante para você? Né? Tem horas que aqui é o meu escritório, onde eu trabalho, onde eu estudo, eu gosto muito. Eu uso o meu quarto também, mas aqui. Mas tem hora que eu sento aqui, eu pego todo o meu material, tenho todos os meus caderninhos que eu sempre tenho à mão, porque eu tenho muitos insights assim que eu vou tendo. E ali eu vou separando, Deus sempre me dá uma frase, Deus sempre me dá um exemplo muito vivo, muito claro, é muito gostoso isso. Mas para eu estar fazendo isso, imagina, eu tenho que estar aqui. É um tempo que eu tenho, eu coloco uma música instrumental, é um tempo que eu tenho que separar. Porque se eu estou aqui fazendo alguma coisa e lendo um processo, não dá, né? Não dá, eu não consigo prestar atenção em duas coisas. Então, assim, você tem priorizado um tempo, fala, Senhor, olha, eu vou priorizar 10 minutos, 5 minutos da minha manhã. Né? A gente precisa fazer isso. Então, como que tem sido a sua espiritualidade hoje? Ela é corrida? Ela é superficial? Ou é uma intimidade profunda que ela vem e que ela renova a sua alma? Porque ao longo do tempo que a gente vai amadurecendo, tanto como mulher, como pessoa, e também na vida espiritual, a gente vai, as coisas que antes pegavam o nosso emocional de uma forma muito, né? Ai, olha, tal coisa aconteceu. Ai, meu Deus, e agora? A gente, conforme a gente vai amadurecendo, né, com Cristo, a gente vai ficando mais forte, né? E é isso mesmo que acontece. E a gente consegue nadar mais profundo, sabe? A gente consegue, é igual como se a gente mergulhasse numa água e a gente conseguisse nadar mais tempo lá no submerso do que em cima. E o submerso não vai me afogar, né? E o meu fôlego vai estar maior. É isso que eu estou falando. Porque não adianta, se você anda tendo uma vida superficial com o Senhor, quando as lutas vêm, a primeira coisa que você vai fazer, ao invés de você estar no submerso, você vai sair, né? Eu falo de natação, eu gosto muito de natação, por isso, né? E aí você faz, a pessoa ela vai, a água tá aqui, ai, aí vai, mergulha mais um pouquinho e se desespera de novo. Como é que tem sido? Se você estivesse aí nadando com Jesus, né? Então você tem sido como Marta, sobrecarregada? Ou como Maria, focada no Senhor? Como tem sido o seu momento pessoal de oração e de estudo bíblico? É só mais uma tarefa que você tem no seu dia a dia ou realmente é um encontro? Que você para, você busca, igual eu dei o exemplo, eu gosto de sentar, gosto de ter os caderninhos, eu gosto de colocar uma música ambiente, né? Eu falo, agora é o momento que eu estou aqui, né, para ouvir, para ler, para honrar o Senhor. Então, quais são os afazeres, eu quero perguntar hoje para você, que tem mais te afastado de momentos de intimidade com o Senhor?
Eu fico aí, deixo para você essa pergunta. Quais são os afazeres? Será que são as coisas de casa? Será que são seus filhos? Será que são, sei lá, as coisas do seu trabalho? O que que tem te impedido? E aí eu te convido a você escrever quais são as suas prioridades, talvez até o que você faz durante um dia, eu sempre falo aqui, né? Coloca tudo que você faz durante o dia e você fala, nossa, o que que eu posso tirar daqui? Né? Onde é que eu posso relocar, né? As, as, os locais aqui, ó, será que de manhã eu posso fazer isso? Nossa, isso aqui dá para eu tirar, isso aqui dá para eu fazer na quarta e eu já faço uma vez só, né? Então a gente precisa, porque senão a gente vai, os nossos afazeres, eles vão nos roubando. E aí quando a gente vê, a gente tá igual que os pastores falam, né? Que eles pegam a Bíblia, né? Você vai ler no final de semana, tira o pó dela, né? Só ouviu o pastor pregar na outra semana, daí passa, só vai abrir a Bíblia de novo na outra semana, né? Então você já experimentou sentir que Deus estava ali aos seus pés, ouvindo o seu coração? Como é que foi essa experiência? Né? Então, se a gente parar aqui para refletir, nossa, a gente tem muitas experiências, né? Onde a gente para e a gente fala, nossa, realmente, depois que eu orei, eu senti como se fosse um bálsamo para mim, né? Do Senhor, é como se o Senhor estivesse ali me acolhendo, me colocando no seu colo. Então, busque, se você não tem essa experiência, busque com o Senhor. Um outro tópico que eu separei é Maria e a entrega na dor. Tá lá em João 11, dos versículos 28 e 30 a 35, que diz assim: dito isso, retirou-se e a chamou Maria, sua irmã, e lhe disse, em particular: O mestre chegou e te chama. Ela, ouvindo isso, levantou-se depressa e foi ter com ele, pois Jesus ainda não tinha entrado na aldeia, mas permanecia onde Marta o encontrara. Os judeus que estavam com Maria em casa e a consolavam, vendo-a levantar-se apressadamente e sair, seguiram-na, supondo que ia ao túmulo para chorar ali. Quando Maria chegou ao lugar onde estava Jesus, ao vê-lo, lançou-lhe-se-lhe aos pés, dizendo: Senhor, se estiveras aqui, meu irmão não teria morrido. Jesus, vendo-a chorar, e bem assim os judeus que a acompanhavam, agitou-se no espírito e comoveu-se, e perguntou: Onde o sepultaram? E responderam: Senhor, vem e vê. Quando Jesus olhou, Jesus chorou. Já aqui, já a gente tira inúmeras lições aqui, né? Onde Maria ali, ela correu, né? Porque ela sabia, é como se ela tivesse fé, né? A fé que ardeu ali no coração dela. Ela levantou apressadamente quando os judeus disseram ali, né? Olha, Jesus não tinha entrado ali na aldeia. Mas aí, quando os judeus estavam ali com ela, eles vieram e alguém chegou e falou: Olha, o Senhor está ali, né? E aí ela vem e ela fala: Se o Senhor estivesse, olha que coisa de fé, se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. E ainda ela fala. A palavra fala que o Senhor agitou-se no espírito e comoveu-se. Olha só, essa palavra super me acalenta, porque eu sou super agitada no espírito, né? E aí você fala: olha, Jesus também se agitou, tá tudo bem, né? O que importa é se acalmar depois, né? Então busca a mansidão, Érica Leite. E aí eu falo: olha que legal, mas Jesus se comoveu, né? Jesus chorou, né? Então esse episódio todo que eu tô falando aqui. Ele antecede o milagre da ressurreição de Lázaro, irmão de Maria e de Marta, né? A comoção de Maria e a resposta de Jesus levaram não apenas o poder divino de Cristo, mas também a sua profunda empatia com a vida, né? Com o lado humano, né? Quando eles falam assim, o mestre chegou e te chama, lá no versículo 28, mostra a intimidade de Maria com Jesus e o cuidado pessoal que ele tinha com ela. Isso faz o meu coração ficar gigante, porque eu fico pensando, né? Se ela teve, né? E ele fala que eu também sou filha, eu também tenho esse cuidado, eu também posso ter essa intimidade pessoal com Jesus e ele também, né, vai ter um cuidado comigo.
Um outro ponto no versículo 32 que fala: lançou-se-lhe aos seus pés, né? Assim como em outras passagens, Maria, ela assume novamente uma postura de humildade e entrega diante de Jesus. E aí isso me ensina o quê? O mestre, ele vê, né? Ele recebe essa humildade, ele recolhe, ele acolhe, né? Então, assim, a palavra fala em diversas partes a respeito de humildade. E aqui, novamente, né, a gente consegue ver essa humildade de Maria. E no último ponto, né, que ele fala que Jesus chorou. É o versículo mais curto da Bíblia, mas de maior profundidade emocional, né? Mostra a humanidade de Jesus. Ele sente dor dos que amam, ele se compadece e não é indiferente ao sofrimento. Então, quando a dor bate aí, né, na sua porta, igual a vida de Maria, ela correu para Jesus, né? Ela se entrega para Jesus, confiando, olha, Senhor, se o Senhor tivesse aqui, meu irmão não teria morrido, né? O que que acontece, Senhor? Venha, né? E aí quando acontece alguma coisa, para quem você corre? Ai, deixa eu ligar aqui para minha amiga. Peraí, nossa, aconteceu assim, assim, assado, olha, ou você corre para Jesus, né? Então, assim, onde é que você está choramingando? Será que você está mais choramingando ou você está realmente confiando? Então, muitas mulheres aqui entre nós, as que vão ouvir, a gente carrega dores invisíveis na nossa alma, né? A gente carrega lutas que a gente enfrenta na família, que às vezes a gente vai enfrentando e a gente sabe que às vezes não adianta a gente estar, sabe, dividindo, às vezes por questões pessoais, mas a gente vai criando, sabe, a gente carrega dúvidas, a gente carrega medos, né? A gente carrega dores invisíveis. Talvez você aí que está me ouvindo, talvez você carregue uma dor invisível, né? Que Maria, ela nos ensina, a gente aprende aqui que nós devemos o quê? Entregar para Jesus. Entregar é o caminho para o milagre. É o caminho para onde ele vem e ele troca, né, o nosso desespero pela paciência, pela calma. A nossa tristeza ele troca por alegria e assim vai. Então, onde é que você tem se derramado? A quem você tem procurado? Né? E uma outra, uma aplicação que eu quero trazer para vocês. Não tenha medo de levar as suas lágrimas a Jesus. Ele vê você no íntimo do seu coração, na dor ali mais dolorida e mais invisível. Ele está vendo e ele te entende e ele se comove. Né? A fé verdadeira, ela é nutrida de vulnerabilidade. Você já pensou nisso? Quando a gente está ali tão altivo, com o nosso coração tão altivo, parece que assim a nossa fé, ela não é alimentada. Porque muitas vezes a gente pensa assim, eu consigo, eu dou conta de fazer tudo sozinho. Né? Então, quando a gente está vulnerável, quando a gente consegue se perceber, quando a gente fala, Senhor, eu quero ser uma mulher humilde, eu quero ser uma mulher que ouve da tua voz, eu quero ser uma mulher que seja atenta a tudo aquilo que o Senhor tem para ensinar. Né? Então, na dor, aprenda a se lançar nos braços do Pai. Porque muitas vezes na dor nós enxergamos coisas que no dia a dia a gente não enxerga. Às vezes, na dor, a gente fica ali mais vulnerável mesmo, e aí a gente se abre ao Senhor, né? Então, aprenda na dor. O momento que você estiver passando, seja com o marido, seja com o filho, seja com mãe, seja no trabalho, seja na igreja, seja com alguma frustração, dirija-se ao Senhor. Senhor, olha, o Senhor sabe tudo que aconteceu, que horrível que tem sido, né? Se abre, né? Então você tem buscado o consolo em Jesus ou você tenta enfrentar tudo sozinha? Como é que tem sido aí a sua vida? Né? Porque se você tem tentado enfrentar tudo sozinha, fica pesado. A gente é humano, a gente não consegue. Né? Então, você está pronta para se permitir ser cuidada pelo Pai, mesmo em meio às lágrimas? Né? Às vezes a gente fica, sei lá, envergonhada, a gente fica achando, ai, não, 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 Jesus não vai, não, isso aqui é um problema meu, isso aqui eu tenho que resolver, é para eu aprender. Não, né? Esteja ali, procure o Senhor. Senhor, olha, se o Senhor estivesse aqui, fala mais comigo, Senhor, né? Eu faço umas orações muito malucas, assim, onde eu vou falando, falo, Senhor, me chacoalha, Senhor, tira a pessoa da minha frente, né? Senão eu vou pecar, senão eu vou isso, senão eu vou indo e eu vou indo, sabe? E quando vai indo, você vai vendo que vai dando certo, né? Ou é loucura da minha mente, mas vai dando certo, né? As coisas vão caminhando, tá bom?
Terceiro e último tópicos, a Maria e a adoração verdadeira. Está lá em João 12, capítulo 12, versículos de 1 a 8, que diz assim: 6 dias antes da Páscoa, foi Jesus para Betânia, onde estava Lázaro, a quem ressuscitara dentre os mortos. Deram-lhe, pois, ali uma ceia. Marta servia, sendo Lázaro um dos que estavam à mesa com ele. Então Maria, tomando uma libra de bálsamo de nardo puro, muito precioso, ungiu os pés de Jesus e os enxugou com os seus cabelos. Cara, eu fico pensando, essa Maria é danada, né? Olha só, reflete. Depois você ouve de novo tudo isso, pega a Bíblia, vai reler. Você fala, Senhor, ela é inteira, ela tá ali, ela se debruça, né? E é ali que o Senhor vem, o Senhor alimenta, o Senhor preenche, né? Então eu falo, Senhor, eu quero ser igual, né? Essa mulher, olha que tremendo, né? E ela encheu-se. E a casa toda, quer dizer, encheu-se do perfume do bálsamo. Mas Judas Iscariotes, um dos seus discípulos, o que estava para traí-lo, disse: Por que não se vendeu este perfume por 300 denários e não se deu aos pobres? Isto disse ele, né? Não porque tivesse cuidado dos pobres, mas porque era ladrão e, tendo a bolsa, tirava o que nela se lançava. Jesus, entretanto, disse: Deixai-a, que ela o guarde para o dia em que me embalsamarem, porque os pobres sempre os tendes convosco, mas a mim nem sempre me tendes. Uau! Jesus novamente, né, vem e dá um banho no povo todo, né, que estava ali, principalmente no Judas, né, o terrível. E aí Jesus ele vem e ele fala, deixa ela, né? Ela está aproveitando, né? O dinheiro ela pode dar, sei lá, em outra ocasião. Agora ela está comigo, né? E aí não é sempre que eu vou estar aqui para ela fazer tudo isso. E por que que Jesus vira e fala isso? A libra, né? A palavra que a Bíblia traz, uma libra de nardo puro. O nardo, ele era um perfume extremamente caro. Ele vinha lá do Himalaia, na Índia, no Nepal. E o valor mencionado de 300 denários, ele equivale a quase um ano de salário de um trabalhador. Olha só, ela entregou o que ela tinha de melhor ali para o Senhor, né? Então Maria, ela entregou algo de grande valor. Ela teve ali um valor material, né, como uma expressão do seu valor espiritual. Senhor, olha, nada disso importa, né? O que eu tenho aqui é algo caríssimo, mas isso daqui, Senhor, é muito inferior ao seu valor. É isso que ela está dizendo. Olha só que lindo. Isso, nossa, se a gente parar para ficar, né? Eu gosto de ler, eu volto o texto, eu leio de novo, eu releio e aí eu volto nas palavras, porque é lindo demais, né? A questão dela ter enxugado os cabelos de Jesus na cultura judaica. As mulheres, elas não soltavam o cabelo em público. Isso era considerado um ato de intimidade e de vulnerabilidade. Maria, ela vem e ela demonstra humildade e entrega total, tocando, colocando-lhe numa posição de adoração profunda. Olha só que lindo, né? Então, imagina, as mulheres não podiam, e ela vem e ela tira ali tanto o seu nardo quanto o seu cabelo, né? E ela vai passando. Eu fico imaginando a cena, né? E, nossa, passa trocentas coisas na minha cabeça. Então, Judas ele vem e ele critica ela, mas Jesus ele vem e defende ela, né? Judas ele quer ali fingir, mostrando uma preocupação com os pobres. Mas o texto depois ele vem e ele expõe a sua hipocrisia, né? Jesus ele afirma que o gesto de Maria era profético, pois simbolizava a preparação para a sua morte. Maria, por isso que ele fala a respeito do embalsamento, né? Maria, ela compreendeu algo que os outros ainda não tinham entendido, que Jesus estava caminhando para a cruz. E o seu gesto não foi só um ato de amor, mas também um discernimento espiritual. Olha só, está muito além, né? Ela deu o que melhor ela tinha, sem se preocupar com julgamentos. Ela honrou Jesus ali publicamente, ela não teve vergonha do que as pessoas pudessem falar dela, né? Então, nós mulheres, nós somos chamadas a oferecer a Ele o melhor do nosso tempo, do nosso talento e também o melhor do nosso coração.
E aí eu venho e eu te pergunto, o que você tem oferecido a Jesus, além do seu tempo? Quais são os talentos que você tem oferecido a Jesus? Apenas o que sobra, né? Ou realmente aquilo que é precioso? Essa semana não essa agora, mas a semana passada eu fui, na segunda-feira na nossa igreja tem o projeto Dorcas e na quarta tem o artesanato. E no projeto Dorcas eu já tinha, o pessoal do Geração vai lá e elas sempre me falam para eu ir, e eu falei que eu ia e eu falei, bom, deixa eu aproveitar que essa semana eu estava em casa trabalhando de home, eu fui um pouquinho lá. E eu, olha, na minha mente, olha só que loucura, na minha mente eu achei que ia ter umas 100 mulheres ali, né? E elas falaram, olha, vai para almoçar, porque a gente leva almoço, cada uma leva um pouco, tal, não sei o quê. E eu fiquei pensando, caramba, como que, imagina, olha a minha mente, com tanta mulher, como é que vai fazer? Gente, eu cheguei ali, tinha acho que 6 mulheres. 6 mulheres que estavam ali lindamente trabalhando com tecidos, a maioria tecidos doados, cortando moldes para fazer os vestidinhos para o pastor Kleber, que vai viajar agora lá para os Ticunas, e elas levam os vestidinhos para as indiazinhas, para as menininhas. A coisa mais linda. Eu consegui ir embora? Não, não consegui ir embora. Não podia ir embora. Imagina, eu tive que cortar tecido, eu fiquei ali. Eu fui passando molde nos tecidos, depois eu fiquei cortando, meu coração transbordou de alegria. E eu falei, Senhor, eu preciso estar aqui. Senhor, me dá tempo, alguma coisa eu preciso, me dá tempo, me ajuda a gerenciar. Olha que trabalho lindo que é feito dentro de uma igreja, e às vezes a gente está na nossa correria tão grande, né? E aí elas estavam falando, ah, às vezes eu venho, eu não consigo ficar o tempo todo, e aí eu venho, e aí eu vou embora, fico 1 hora, fico 2 horas. Olha só, né? E uma estava passando os vestidinhos, a outra já estava colocando tudo ali penduradinho, uma estava colocando o númerozinho aqui. Gente, a coisa mais linda. Eu falei, irmã, eu preciso de tecido, manda para minha casa, porque às vezes à noite eu janto, eu vou descansar, não tenho, não posso ficar sentada descansando, eu vou cortar tecido. Sabe, eu preciso que eu corte numa semana 10 vestidinho, porque às vezes a gente perde tempo. Elas estavam falando que elas perdem tempo lá cortando enquanto poderiam já estar costurando. Gente, meu coração fica assim. Eu falo, Senhor, me transforma em 1.000 que eu quero ajudar, né? Então a gente precisa, né? Às vezes a gente tá aí com tanta coisa e às vezes não é tanta coisa, às vezes que não é nem importante, né? E fora o outro projeto que é de quarta-feira, que elas têm todo o artesanato, que são mulheres que não são evangélicas, que elas vão ali para conhecer o trabalho e para ajudar ali na obra, tudo. Umas ensinam, outras aprendem, elas vão fazendo lá as coisinhas que depois é vendido no bazar. Gente, um serviço maravilhoso. A gente precisa estar próximo disso, né? Então, assim, o que que você tem oferecido? E isso faz parte do que você pode oferecer. A sua adoração, ela é feita com toda a sinceridade, entrega, mesmo quando ninguém vê? Ou só quando você está lá na igreja que você está lá, que você louva, que você ama, que você adora, ou quando você vai tomar banho também. Eu, quando eu vou tomar banho, eu levo meu celular, deixo ele lá, né? Eu já tive um celular que acho que eu levava ele tanto que ele estragou, entrou vapor. Agora eu deixo ele lá do outro lado, assim, boto uma música e eu tô ali no banheiro, eu tô louvando Jesus, né? Enquanto eu tô me trocando. Gente, a gente precisa viver isso, né? A nossa alma precisa viver isso, né? Como a entrega de Maria na dor pode inspirar você a confiar mais em Deus nos momentos difíceis? Como? Quando a gente olha, a gente fala, Senhor, tem gente passando coisas muito piores que eu. Né? Quando eu fui conhecer a ACD, na época do meu filho, que ele estava doente, que ele tinha o diagnóstico de nascer com uma síndrome, e aí eu fui, e eu estava muito rebelde com o Senhor, falando com o Senhor, Senhor, meu primeiro filho, como é que o Senhor vai me dar isso, né? Minhas irmãs não quiseram nem engravidar, e eu esperei para engravidar, o Senhor deu a elas filhos sãos, e para mim, e olha, eu ficava falando com o Senhor, e aí o meu médico falou, vai na CD e vai na PAI, vai se inscrever, né? E vai se relacionar um pouco com aquelas mães. Quando eu fui, eu falei, gente, não tô acreditando, né? Aquelas mulheres, elas tinham muito a me ensinar. Então, assim, aquelas mulheres, na dor delas, elas me inspiravam, né? Então, às vezes, a gente está em casa só olhando ali para o nosso dia a dia, né? Vai olhar a dor dos outros para você olhar e falar, Senhor, o meu papel aqui nessa terra é poder ajudar os outros. Né? Não é ficar olhando só para o meu umbigo e ruminando os meus problemas.
Senhor, me inspira, que o Senhor coloque pessoas essa semana para eu estar me relacionando, grupos, sabe? Tem tantas coisas. O que significa para você derramar o perfume aos pés de Jesus hoje? O que significa? Ela estava entregando ali com aquele cabelo e o nardo dela, aquilo que era caríssimo. Imagina, o que que hoje está te prendendo que não te possibilita, né, você adorar ao Senhor com integridade, com totalidade, né? Coloca para o Senhor, Senhor, o que tem me impedido? Há algo, né? Às vezes há algo. Então, assim, talvez o seu tempo, talvez os seus talentos, talvez os seus recursos, talvez um perdão, talvez uma amorosidade, talvez um pouco mais de paciência, né? Às vezes a gente é tão cavala dentro dos nossos dias, eu digo cavala porque a gente vai indo, vai dando umas patadas violentas, né? Igual outro dia minha mãe virou para mim e falou: Eu fiz alguma coisa para você? Aí eu parei, e falei, rapaz, Érica Leite, é uma cavala no dia a dia, e eu falo, Jesus, quebra isso. Então a gente às vezes precisa ir morrendo aqui. Eu preciso derramar os pés de Jesus, falar, Jesus, eu não posso ser assim, né? Eu preciso frear um pouco mais, eu preciso viver diferente, porque senão não adianta nada. Não adianta nada eu ir lá ouvir a pregação, não adianta nada eu ouvir um louvor e eu não conseguir viver. Oh, Jesus, coisa linda! Que atitudes práticas você pode adotar para estar mais presente aos pés de Jesus diariamente? Eu já falei aí, coloca no papel as suas prioridades. Você está disposta a derramar o seu melhor para Jesus, ainda que isso custe algo, né? O seu tempo, né? Às vezes você fala, nossa, mas eu vou ter que acordar mais cedo, fazer. Você está exposta? Como você pode cultivar uma adoração mais profunda no seu dia a dia? Olha aí também todo o seu tempo, material, que material você usa, o que que você tem buscado, né? Olha, eu quero estudar a Bíblia, mas como que eu vou? O que que eu tenho buscado? Né? Devocional, a Bíblia, estou escrevendo, conforme eu leio, né? Tudo isso hoje é muito rico. Hoje a gente tem muito ensinamento, hoje a gente tem muitos recursos para a gente poder se aprofundar com Cristo. Você tem oferecido o seu melhor para Jesus, né? Ou você dá o restinho, seu tempo, as suas emoções, né? Os seus talentos. Você está aos pés de Jesus em todo o tempo ou só quando você realmente precisa de alguma coisa? Né? Então, assim, eu falei que aqui tem muita coisa, né? Então, Maria de Betânia, ela nos mostra que a mulher que escolhe o Senhor e a sua presença está investindo na melhor parte da vida. Então, escolha hoje ser uma mulher de uma adoração verdadeira. A adoração que eu intitulei a preleção de hoje, o estudo de hoje. Que você possa escolher ter uma adoração que toca os céus e transforma o seu mundo. Porque a gente transformando o mundo que a gente vive, a gente consegue transformar em volta, né? E porque se a gente não transforma o meu mundo, eu vou ficar tão aqui incrustada nos meus afazeres, no meu dia a dia, que eu não consigo olhar, não consigo me doar, não consigo inspirar ninguém. Então, Jesus hoje ele te chama para estar aos seus pés, no lugar de descanso, no lugar de transformação, no lugar de adoração. E aí eu que separei aqui alguns desafios, né? Então separe diariamente 5, 10, 15 minutos para estar com Jesus sem distração. Você fala, olha, hoje eu sei que, olha, eu coloquei meu filho na escola, ou então, olha, meu marido saiu para trabalhar. Eu tenho uns minutinhos aqui, eu vou sentar e eu vou falar, Senhor, fala comigo, né? Então, seja como Maria, entregue o seu coração, a sua vida em adoração. E um ponto que eu amo é que a gente possa sempre inspirar outras mulheres, né? Aquelas mulheres que andam com a gente, aquelas que estão nos vendo, seja onde for, a buscarem intimidades com Cristo. Que as mulheres possam ver. Né? Seja com a nossa alegria, seja com a nossa, sabe? Eu entro na academia, às vezes eu nem conheço as pessoas, já vou, opa, 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 porque eu tô vendo a pessoa todo dia, ela tá 7 horas da manhã ali, então eu vou indo, né? E aí, numa hora ali, a pessoa vem e ela troca uma ideia comigo, ela vira e fala, oi, e aí, nossa, você tá sempre tão animada, é tão gostoso a gente ouvir isso, né? E aí você já vira, você fala, pois é, menina, se a gente não tem Deus, a gente não é nada, isso aí é Deus que me dá força, né? E nisso você já engata a primeira, quando você vê, você tá falando de Jesus ali, e a pessoa, no momento de dor dela, ela vai lembrar de alguma coisa,
né? Então a gente precisa ser mais, né? Fazer mais para a gente poder inspirar outras pessoas. Eu trouxe três textos de apoio aqui que fala também assim, Provérbios 31, 25, 26, que fala: ela está vestida de força e dignidade, sorri sem medo do futuro. Olha que lindo. Salmos 46, 5, Deus está no meio dela e não será abalada. João 4, 23 e 24 diz que os verdadeiros adoradores o adorarão em espírito e em verdade. Vamos orar? Eu convido você a fechar os seus olhos, a entregar o seu coração nesse momento ao Senhor, para que você possa pegar cada cantinho aí do seu coração e falar: Senhor, é teu, toma agora. Né? Então, Senhor Jesus, hoje nós, mulheres aqui, ou, né, que estamos ouvindo, que estamos participando e que vamos participar de novo, ouvindo esse áudio, nós queremos nos colocar aos teus pés, Senhor, assim como Maria fez. Em meio às nossas lutas, em meio às nossas às doenças, em meio aos nossos filhos, os nossos medos, as nossas tarefas, as nossas preocupações, tudo aquilo, Pai, que o Senhor tem reservado para nós, que o Senhor já escreveu a nossa história, que o Senhor possa nos dar estrutura para vivermos tudo aquilo que o Senhor deseja. E nos ajuda, Pai, a priorizar as nossas vidas, a nossa vida, o nosso dia a dia, o nosso tempo, para estarmos aos teus pés. Nós queremos estar mais tempo contigo, Pai. Que a nossa adoração não seja apenas um momento, um ritual, algo repetitivo, que a gente se sente na obrigação porque alguém falou para mim, mas que sejam orações, ó Pai, que ultrapassem o teto, adorações que cheguem ao teu santo trono, orações que tenham vida, né? Vida dedicada, vida sincera, que o nosso olhar, a nossa fala, a nossa maternidade, o nosso casamento, o nosso servir na igreja, os nossos trabalhos, que tudo, Pai, possa contribuir para a tua glória. Que as pessoas se acheguem a ti por conta da nossa vida, de tudo aquilo que elas veem, lógico, Pai, pelas tuas misericórdias. E ensina-nos a entregar os nossos corações sem reservas e a te amar com tudo aquilo que temos, com tudo aquilo que somos, Pai. Nos ajuda a enxergar tudo aquilo que nos impossibilita de estarmos aos teus pés, nos dedicando e ouvindo a tua voz. Que sejamos mulheres fortes, Pai, firmes e cheias do teu Espírito Santo, escolhendo sempre a boa parte, que não nos será tirada. Em nome de Jesus. Amém.